Boa tarde a todas e todos, sou a professora Marisa, presidenta do APUB, e começamos agora mais um Minuto APUB. Hoje nós vamos tratar sobre a Plenária Nacional dos Servidores Públicos Federais, a necessidade da luta contra a reforma administrativa, alguns dados que nos alarmaram sobre a sindicalização no Brasil e as ações contra as propostas ultraneoliberais do Zema, né? Bom, na manhã do último sábado, dia 16, no momento que eu verifico aqui se a gente está efetivamente online com a nossa comunicação. Beleza, estamos online. Obrigada. Aliás, aproveito para agradecer a nossa comunicação, sempre muito disposta, prestativa, disponível. Aqui eu tenho à minha frente a Lara, o Anderson, a Simone e o Felipe estão indo e voltando aqui para nos auxiliar. Então, estava dizendo, na manhã do último sábado, dia 16, ocorreu uma plenária nacional dos servidores públicos federais que reuniu entidades representativas de diversas carreiras da categoria. Em pauta, a campanha salarial do funcionalismo, perpassando pela reivindicação de inclusão do reajuste salarial dos servidores públicos federais dentro do projeto de lei orçamentária anual para 2024. E, além disso, foram discutidas outras bandeiras da categoria, como o enfrentamento à PEC 32, assim dita reforma administrativa. Esta plenária foi convocada pelo FONASEF, que é o Fórum das Entidades Nacionais de Servidores Públicos Federais, e pelo FONACAT, bem como pelas centrais sindicais. Ocorreu de forma híbrida, com modalidade presencial no CONDICEF, que é a sede da Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal, lá em Brasília. E já a modalidade virtual contou com a presença de representantes do APUB. Eu mesma participei dessa plenária. E este foi um momento bastante oportuno para a realização da plenária, tendo em vista o cenário que estamos enfrentando enquanto servidoras e servidores públicos federais. Na última sexta-feira, dia 15, o presidente Lula sancionou o reajuste emergencial de 9% para o funcionalismo do Poder Executivo Federal. Esse aumento se concretizou por meio do empenho da categoria, tanto em sua mobilização quanto nas negociações junto ao governo federal. Mas ainda assim é preciso ressaltar que o percentual alcançado ainda está muito aquém de repor as perdas salariais que acumulamos nos últimos anos. Apesar do reajuste emergencial, contudo, o governo não oficializou a compensação de perda de poder de compra dos vencimentos da categoria. Além do que, o projeto de lei orçamentária 2024, que foi entregue pelo governo ao Congresso Nacional, não reserva recursos para a reposição da nossa categoria, né? E isso é algo que vem a agravar a ameaça de destruição do setor público diante da retomada da discussão sobre a PEC 32 já da época de 2020, que conseguimos derrotar vitoriosamente o ano passado. Agora, a proposta foi trazida à tona pelo presidente da Câmara dos Deputados, o Lira, né? E foi bem recebida pela ala mais à direita do nosso Congresso. Agora, durante a plenária, nós tivemos
a exposição do Diese, né, sobre o projeto de lei 2024, e esse momento foi ministrado pelo economista Max Leno de Almeida, que é o supervisor técnico do departamento no Distrito Federal, com as contribuições da economista Mariela Angeli, que é também do Diese, né? Nesse ponto foi traçado um panorama da maneira como o projeto afeta a categoria, sendo seguido de discussão sobre a necessidade de mobilização para intervir sobre esta situação. Como já explicado, embora a recomposição não tenha sido incluída no projeto de lei orçamentária anual, o anexo 5 do documento, que trata das despesas com pessoal, abre um espaço para que recursos sejam utilizados na criação e proventos de cargos. Portanto, ainda existe uma certa margem de negociação, embora o montante das despesas primárias dependa dos recursos arrecadados e podendo variar de acordo com variáveis macroeconômicas como o PIB, o IPCA, a taxa de câmbio, a taxa Selic. Agora, aqui cabe destacar que os valores destinados à remuneração do funcionalismo público fazem parte das despesas primárias, ou seja, as despesas que são relacionadas à prestação de serviços de sociedade, à manutenção de atividades governamentais e à realização de investimentos. E com a aprovação do arcabouço fiscal, no entanto, ficaram estabelecidos limites para o orçamento que pode ser destinado a essa rubrica, tendo em vista a proposta do governo de manter o equilíbrio das contas públicas. Além do que, tendo em vista que o mesmo montante de recursos deve suprir diferentes áreas, existe uma espécie de, vamos dizer, de disputa interna por recursos entre os segmentos que compõem as despesas primárias. Para a categoria, as possibilidades de influenciar o texto do projeto de lei orçamentária anual está vinculadas principalmente ao andamento no nosso Congresso Nacional. E, portanto, é preciso que a categoria continue a pressão sobre parlamentares para que atendam às demandas dos servidores deixadas de lado no orçamento. E, além disso, há a possibilidade de mudanças por meio das emendas parlamentares. Então, tem mais uma possibilidade que poderia ser explorada. E nós devemos salientar ainda a necessidade de continuar as negociações com o governo por meio da Mesa Nacional de Negociação Permanente e por meio do Andes, que nós está representando dentro do FONASEF. Um outro ponto levantado nessa plenária diz respeito às áreas de atuação definidas como prioritárias pelo governo federal. Agora, nesse ponto, podemos citar o novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e podemos citar as políticas públicas voltadas ao combate à fome, ao desmatamento, bem como investimentos em educação básica, investimentos em atenção primária e especializada na área de saúde. A iniciativa é louvável, sobretudo após anos de gestão dedicadas ao desmonte do Estado. Então, essa iniciativa é louvável. Porém, com certeza é alarmante
o fato de, ao se falar em atingir esses objetivos, não ser mencionada a valorização do servidor público. Um verdadeiro contrassenso, tendo em vista que o Estado presta serviços à população justamente através da função exercida por estes trabalhadores e estas trabalhadoras. Então, os próprios eixos prioritários do governo demandam a valorização dos servidores para que as metas sejam cumpridas. Por um lado, é preciso cumprir para a criação de cargos para repor pessoal, inclusive em áreas onde já há déficit de pessoal. E por outro lado, é preciso valorizar o efetivo que está na ativa, que se traduza na recomposição salarial e nos benefícios. Na plenária, após as exposições iniciais, seguiu-se com falas dos representantes das entidades presentes e o debate contribuiu para a discussão e também para a aprovação de um calendário unificado de lutas da categoria. Quais foram os principais pontos definidos como importantes para a nossa luta? Em primeiro lugar, foi proposta e pensada a construção no dia 3 de outubro de greves e paralisações em todo o país. Então, precisará trabalhar bastante para construir esta greve. Apesar de nós entendermos que o tempo é pouco, nós temos apenas 14 dias para fazer uma mobilização que deveria ser de impacto. Ainda foi pensado em promover atividades nos estados para fortalecer o dia 3 de outubro com atividades nos estados e em Brasília, fortalecer os fóruns em defesa do serviço público que se encontram nos estados, dar centralidade à campanha salarial junto à luta contra a PEC 32 e contra qualquer reforma administrativa. Ainda a construção de uma carta ao governo cobrando mudança de postura dos representantes da mesa de negociação cobrar ainda uma nova reunião da mesa de negociação nacional, organizar jornada permanente de luta com opções de pressão total sobre os parlamentares nos estados e em Brasília, com uma série de vigílias e atos como visitas, atividades nos aeroportos em todo o país, como já fizemos anteriormente contra a reforma administrativa. E promover essa jornada de luta na semana as jornadas de luta na semana do dia 2 ao dia 5. Ainda foram pensadas mais ações como fortalecer a articulação das 3 esferas do serviço público na perspectiva de ações de paralisação e construção de greve do funcionalismo ainda este ano diante dos ataques ao serviço público, tá uma greve conjunta, fazer vigília e acampamento no Ministério da Gestão, colocar outdoors nos estados, apoiar a luta em defesa dos hospitais universitários e seus servidores, construir o Encontro Nacional do Serviço Público em data a ser definida com entidades. E ainda a divulgação do Manifesto contra a PEC 32 e a construção de uma greve geral dos servidores públicos federais. Como vocês podem ver, se trata de uma série de ações que demandam um esforço muito grande por todos nós, seja gestores do sindicato, seja das nossas bases. Portanto, nós reforçamos a necessidade de que a nossa base se envolva nessa luta
integrando a mobilização nacional do funcionalismo público federal. Porque é apenas através de nossa presença, e nossa presença atuante, em sintonia com o movimento nacional, que nós teremos força para fazer frente às agressões ao setor público e garantir o cumprimento de nossos direitos. E isso envolve diretamente a luta contra a reforma administrativa. A pressão dos setores de oposição ao governo Lula, lá no Poder Legislativo Federal, é necessária para a gente conseguir retomar um debate contra esta reforma que pretende-se aprovar, porque a reforma está continuando lá, a discussão está continuando lá a todo vapor. Então, em um evento realizado na última segunda-feira pela Associação Mineira de Supermercados, 3 deputados que compõem a oposição ao governo federal, o Efraim Filho, o Isarci Lucas e o deputado Joaquim Passarinho, um da União Brasil de Paraíba, outro do PSDB do Distrito Federal e outro do PL do Pará, proferiram uma entrevista defendendo a retomada dos debates sobre a PEC 32 e que esse debate deveria ser feito antes da reforma tributária. E o deputado Passarinho, ele ainda afirmou que se o governo federal não quiser esse texto base da PEC 32, precisa mandar outro texto. Esse tipo de pressão desproporcionalmente exposta e veiculada na imprensa tradicional vai levando às falas de representantes do governo sobre o assunto. E aí, interpelado sobre esse assunto, o nosso ministro da Fazenda, o ministro Haddad, ele afirmou a disposição do governo em considerar uma reforma administrativa, desde que a proposta fosse feita em tempos adequados. E em entrevista ao programa Canal Livre da Rede Bandeirantes, afirmou que, na opinião dele, os concursos ainda são mal feitos. Ainda seleciona de forma enviesada, de acordo com ele, e que não são realmente os mais adequados. Ainda ele afirmou que o estágio probatório tem que ser levado a sério e que se a pessoa não tem vocação para o serviço público, aí o estágio deve servir para esta avaliação. E aí ele foi também perguntado sobre o fim da estabilidade para o servidor. Ele afirmou que se o poder público selecionar bem um bom estágio probatório, uma boa progressão de carreira, que efetivamente leve em conta o desempenho, não haveria por que retirar a estabilidade. Então, Haddad afirmou que esta pauta deve ser tratada maioritariamente pela ministra da Gestão e Inovação, a ministra Esther Dweck. E de fato ocorreu uma fala pública da ministra sobre esta pauta. Em uma entrevista proferida ao jornal O Estado de São Paulo, nessa semana ainda, a Dweck defendeu a necessidade de estabilidade para o serviço público. E segundo a ministra, a estabilidade protege o Estado no sentido de evitar perseguições políticas ou retaliações contra quem denunciar malfeitos. Aí a ministra também disse que a proposta do governo deverá vir por meio de projetos de lei, evitando apresentar proposta de emenda à Constituição. E segundo ela, seria possível mudar as formas de avaliar os servidores sem mudar o texto constitucional. Ela fez
duras críticas ao texto da PEC 32, criticando o congelamento de salários, criticando a proposta de reduzir os concursos públicos, afirmando que isso precarizaria o serviço público. Então, como se percebe, a pressão parlamentar ela começa a fazer efeitos sobre as esferas do governo federal. E aí cabe a nós, do funcionalismo público federal, lutar pela revogação da integralidade do texto da PEC 32 e disputar consciências coletivas de que o funcionalismo não é um problema, é sim uma solução para o país e para suas mazelas sociais. O Brasil não possui a máquina pública como é falado, como se fala pelos argumentos neoliberais de inchaço do Estado. Se diz que o Brasil tem muito funcionalismo público, tem muito funcionário, que gasta muito nessas verbas, mas a verdade é que apenas 12,4% dos trabalhadores brasileiros são servidores, enquanto a média do OCDE é de 23,4%, né? Então, assim como nós vencemos em 2022, iremos lutar contra a reforma administrativa que trata os servidores como inimigos e contra qualquer retrocesso em nossos direitos historicamente conquistados, né? E essa luta do funcionalismo público contra a reforma administrativa e do conjunto dos trabalhadores e das trabalhadoras em busca de seus direitos passa necessariamente pelos sindicatos, que representam a categoria, né? E aqui vem a importância, o papel do sindicato. Nesse sentido, nós acessamos alguns dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, né? Que foi divulgada no dia 15 de setembro pelo IBGE, cujos dados são realmente alarmantes. E por que são alarmantes? Porque dentro de quase 100 milhões de pessoas ocupadas no país em 2022, apenas 9 milhões eram sindicalizadas, o que corresponde a menos de 10% dos trabalhadores. E é o menor percentual registrado nesta década. Em 2012, o percentual de trabalhadores sindicalizados era de cerca de 16%. E as regiões sul e nordeste são as regiões que registram o maior percentual de sindicalização. Aqui em Minas Gerais, apenas 8,1% dos trabalhadores e das trabalhadoras são sindicalizados. Os setores com maior número de sindicalizados são os dos empregados do setor privado, com carteira assinada, com 11% de sindicalizados, e os setores dos trabalhadores do serviço público, com 19% de sindicalizados. Né? E notícia publicada ainda pelo IBGE, a coordenadora da pesquisa, Adriana Berengui, ela explicou que a redução na população sindicalizada se acentuou a partir de 2016, quando esta queda de sindicalização foi acompanhada pela retração da população ocupada total. Então, menos empregados, menos sindicalizados. A partir de 2017, embora com uma população ocupada crescente, o número de trabalhadores sindicalizados permaneceu em queda, né? E a queda no percentual de sindicalizados registrada em praticamente todos os setores da ocupação, a exceção foi dos serviços domésticos, pode ser explicada por fatores como os nefastos efeitos da reforma trabalhista,
Então, o aumento do poder contratual e do poder do empregador nos trabalhadores, né, no âmbito de uma reforma que quis, de qualquer forma, privilegiar a liberdade do trabalhador. E nós sabemos que dentro do direito do trabalho, a liberdade oprime e a lei liberta, como dizia Lacordaire. Outra razão é o fim, com certeza, o fim do imposto sindical, o aumento de profissionais sem registro na carteira de trabalho, né, aumento da informalidade, aumento de trabalhadores autônomos, aumento de trabalhadores com CNPJ, aumento de trabalhadores de setores não empregatícios, enfim, tudo isso é dialético, né? A diminuição de direitos trabalhistas com a reforma leva à diminuição de sindicalizações. Afinal, os prestadores de serviço, os terceirizados, eles têm mais dificuldade em se sindicalizar para lutar pelos seus direitos por uma série de razões, inclusive o receio das demissões. Portanto, precisamos continuar lutando pela criação de consciência de que o sindicato é um espaço importante e quanto mais esvaziado, menor é a nossa força coletiva. Mas não adianta também ser filiado ao sindicato e não ficar atento a tudo que acontece. É importante participar de qualquer forma, nem que seja ajudando a divulgar as informações e as notícias que o sindicato repassa para seus filiados e as atuações que possa de qualquer forma fortalecer as filas das nossas ações, né? Por fim, estamos tendo mais movimentações contra o governo Zema. Nós concluímos sempre, né, com com os nossos problemas locais aqui em Minas, apesar de eu saber que temos pessoas nos acompanhando de vários lugares desse país, o que nos honra demais, né? Mas bem, o que temos para dizer sobre o Zema? Nesta terça-feira, a Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa de Minas Gerais convocou uma audiência pública para discutir o papel dos serviços prestados pela Copasa e pela CEMIG, né? Aí os parlamentares da comissão propõem que na discussão sobre privatização sejam levadas em consideração os parâmetros técnicos adequados, bem como que a população do Estado seja ouvida. E na oportunidade, o Bloco Parlamentar Democracia e Luta se posicionou contra a privatização das empresas estatais, lembrando que o bloco é um bloco de oposição ao governo Zema, formalmente constituído na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A convocação para a audiência vem na esteira da tentativa do Zema de uma proposta de emenda enviada à Assembleia, como já informamos nos minutos a pub anteriores, né, para impedir que a população se manifeste em relação à privatização dessas duas empresas públicas que são estratégicas para Minas Gerais, né? E Zema, ele pretende alterar o trecho da Constituição do Estado que estabelece a necessidade de aprovação popular através de um plebiscito para a venda de empresas estatais. População que deve se manifestar sobre a privatização das estatais. E para a imprensa, o governador falou sobre uma suposta inviabilidade para operacionalizar a consulta. Além disso, disse que a população não teria condições para opinar sobre o assunto. Em outras palavras, Zema passa por cima das necessidades básicas da população, assim como
de sua capacidade de tomar decisões sobre patrimônios do próprio Estado para beneficiar a iniciativa privada. E a proposta governista vem sendo rechaçada por movimentos sociais e por sindicatos. Inclusive, não é de hoje que o Zema vai contra a Constituição Estadual. Basta lembrar da luta recente da categoria docente da rede estadual para garantir que o pagamento do reajuste do piso salarial da educação fosse feito conforme determinado pelo MEC, né, pelo Ministério da Educação. E lembrando que esse é um direito previsto na Constituição Mineira, né, nos parágrafos únicos do artigo 2º da Lei 21.710 de 2015 e do artigo 201A. Ademais, já em seu primeiro mandato, o governador ele causou um duro golpe na área da ciência, tecnologia e inovação do Estado. Vamos lembrar um pouquinho, né? Lembramos daquela grande mobilização de entidades científicas e representativas das áreas de ensino que se deu para cobrar do governo o cumprimento do artigo 212, segundo o qual o 1% da receita orçamentária corrente ordinária do Estado deveria ser destinado ao fomento à pesquisa, ao desenvolvimento científico, por meio de investimento na FAPEMIG, né? E também não era cumprido o artigo 17 da Lei Estadual 22.929 de 2018, que é relativa ao repasse de verbas para o setor no Estado. E a entrar em choque com a Constituição Mineira, o governo Zema não parece se importar com os custos que serão impostos aos serviços prestados à população, né? Então, estamos diante de um modelo de gestão muito semelhante ao que tivemos por 4 anos no governo federal com o bolsonarismo. Não estamos longe disso. Aliás, estamos bem próximos, né? E algo que salta aos olhos nos ataques ao meio ambiente e no desmonte dos serviços prestados à população, assim como na hasanha privatista. Além disso, como é próprio de governantes de extrema-direita, fica explícita a sua aversão pela democracia. Então, nós posicionamos aqui contra a privatização da CEMIG e da Copasa, né? Esses foram os assuntos mais relevantes. Fiquem atentos aos informes do sindicato nos próximos dias. Tivemos notícia agora chegou a notícia sobre o marco temporal. Eu me pergunto aqui em direta a minha comunicação, vocês receberam notícia sobre o marco temporal? Foi aprovado, não foi aprovado? Caiu o marco temporal. Por 7 votos a 2. O nosso Anderson está me informando que o marco temporal caiu por 7 votos a 2. Isso é uma feliz notícia. Agradecemos aqui o professor da Federal do Paraná, Leonardo, do Federal do Paraíba, né? Leonardo Zenha, que manda abraços e comemora a derrota do marco temporal. Obrigada, professor. Bem, nós terminamos aqui hoje o nosso Minuto APUB. Informamos que teremos um evento cultural a ser realizado no início de outubro, fiquem atentos, bem como teremos um churrasco para os filiados aposentados às vésperas do baile. Anote ali, o baile será um grande evento e acontecerá no dia 21 de outubro. E na próxima semana informaremos também sobre como proceder para retirar os convites. Não perca, haverá somente uma janela para retirar os convites e, como vocês sabem, esses convites saem logo. Então, gente,
obrigada pela presença, obrigada pela força. Vamos todos juntos de mão dada para nos fortalecermos. Até o próximo Minuto Apuro.